o nosso ministério, Pátria Voluntária, com a primeira-dama, e o Ministério da Cidadania, nós vamos acolher os moradores de rua desse jeito. Não vai ficar ninguém na rua. Nós vamos começar semana que vem já, antes do inverno. E não só a população de rua, os que moram na rua, mas nós temos muita gente de rua que são dependentes químicos. Esses também nós vamos cuidar com parceria com as comunidades terapêuticas, com a cobertura da Secretaria Nacional Antidrogas. O governo federal aumentou a previsão de déficit nas contas públicas e deve chegar a 419 bilhões e 200 milhões de reais em 2020. De acordo com o Ministério da Economia, o crescimento se deve ao gasto com medidas de saúde pública e manutenção do emprego durante a pandemia do coronavírus, que ultrapassam 224 bilhões de reais. Nós estamos, então, com um déficit primário, que é o maior da série histórica, mas ele é justificado pela pronta ação do governo federal e entendemos que é limitado a 2020 e que a economia se recuperará e que as contas fiscais entrarão novamente em uma trajetória de equilíbrio fiscal como vimos buscando. Das ações anunciadas pela economia, os maiores valores são para pagamento de auxílio a informais, que pode chegar a 54 milhões de brasileiros, e para programa de manutenção de empregos, que beneficia mais de 24 milhões de pessoas. O secretário Bruno Bianco reforçou que as duas ações criam uma teia de proteção aos trabalhadores. Ele explicou que o programa de manutenção de empregos atende àqueles que tiverem a jornada reduzida ou o contrato suspenso. A Alemanha vai recorrer aos smartphones e à tecnologia Bluetooth para combater a pandemia de Covid-19. Em março, o governo foi obrigado a recuar no plano para utilizar dados pessoais dos cidadãos, uma medida considerada intolerável por muitos, ainda um resquício da espionagem, controle do regime nazista e mais tarde da Stasi, a polícia política da Alemanha Oriental. Finalmente, as autoridades decidiram propor outro dispositivo baseado no voluntariado. O projeto, já em testes, tem como base um aplicativo que armazenaria durante 15 dias, sem geolocalização e com proteção de dados, as interações dos usuários graças à tecnologia Bluetooth, que transforma o telefone em um emissor e receptor de sinais. Se uma pessoa está infectada, o aplicativo enviaria um sinal a todas as pessoas com as quais ela se encontrou nas 2 semanas anteriores para advertir sobre o risco de contágio. Sendo anônimo e não podendo rastrear exatamente quem usa, onde parou, mas só as pessoas que tiveram em contato com cada pessoa nas proximidades, acho ótimo poder rastrear e alertar as pessoas anonimamente. Por causa da proteção de dados, sou muito crítico dessa vigilância. Se o aplicativo for contra direitos e liberdades fundamentais, é preciso cuidado. O sistema é inspirado em um parecido ao empregado em Singapura, onde a epidemia do novo coronavírus foi contida, apesar da alta densidade populacional na região. A ideia de utilizar dados pessoais dos telefones parece começar a ser aceita pela opinião pública alemã. Quase 50% é favorável, contra 38% que são contrários, segundo uma pesquisa do Instituto YouGov. Carros em circulação, consumidores de volta às lojas. Wuhan volta a ter áreas de normalidade, mas permanece vigilante frente à Covid-19. A metrópole de 11 milhões de habitantes, onde surgiu o novo coronavírus, impôs uma quarentena no fim de janeiro, uma decisão drástica para frear a propagação da doença. Imagens e vídeos da AFP feitas no período e gravações realizadas nessa semana refletem a mudança na cidade. Wuhan registrou a maioria das mais de 3 mil mortes e 80 mil contágios na China, e as autoridades começam a retirar restrições de deslocamentos. Apesar da melhora na situação, a China teme uma segunda onda da epidemia, dessa vez causada pelas pessoas procedentes de onde a Covid-19 provoca muitas mortes e contágios. De acordo com autoridades, a volta total à normalidade vai levar tempo e ainda é necessária a atenção dos moradores às recomendações do governo. O ministro Fernando Azevedo e Silva se reuniu por videoconferência com 14 entidades ligadas à indústria de defesa.
Os representantes deram sugestões de como o setor pode ajudar na produção de equipamentos médicos de combate ao coronavírus a curto e longo prazos. Algumas indústrias estão se adaptando para fornecer para fabricar equipamentos de saúde, como por exemplo EPI, respiradores, máscaras, né, uma logística em relação a isso. Então, esse é um auxílio muito valioso, porque é o que o Ministério da Saúde tem demandado em relação ao momento atual, são os equipamentos de saúde. Um respirador, por exemplo, alguns estão recolhendo respiradores para fazer manutenção, que estão impedidos, e um respirador é um equipamento que é a diferença entre a vida e o óbito.